Eu sei que o apóstolo Paulo escreve lá a Timóteo, e ele fala que aquele que almeja o episcopado, o candidato ao ministério, ele não pode apenas se reconhecer vocacionado, ele tem que apresentar qualificações. E nós temos ali uma lista de pelo menos 16 qualificações explícitas, sem contar que você pode tirar uma, duas, dependendo do ponto de vista, por inferência, e reconhecê-las como implícitas. Mas vamos pensar aqui junto sobre quão importante é o assunto de amor por Jesus. Em primeiro lugar, perguntaram para o Senhor qual era o maior mandamento. Ainda que na época de Cristo a gente só tivesse o Velho Testamento e não o Novo ainda pronto, ele tinha a difícil missão de extrair de tudo aquilo o que era o principal, o primeiro, o maior mandamento. Cristo nem titubeou. Nosso Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas, por exemplo, para Pedro, em João 21, o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Ele diz: apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo o Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes o Senhor trata exatamente do mesmo assunto. Tem uma mudança no jogo de palavra, o verbo que muda, se é o cordeiro, se é a ovelha, o tipo de amor, mas o tempo todo é: você ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Isso me faz entender que uma das qualificações para quem vai pastorear é amar o Senhor. Ou seja, amor para com o Senhor deveria ser um dos requisitos para se entrar no ministério. E eu descobri na Bíblia que a falta dele é motivo de saída do ministério. Em Apocalipse 2, na carta ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor reconhece produtividade. Ele diz: eu conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Para mim são níveis distintos. Obras, nós estamos falando de uma igreja ativa. Labor é quando você já está entrando no modo canseira. Mas perseverança, para mim, é o que lá para a nossa liderança a gente diz que é o modo sangue nos olhos, faca no dente. É vamos com ou sem vontade, com ou sem sentimento. Mas apesar disso tudo, o Senhor diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E qual é a palavra que o Senhor dá? Ele diz: se você não se arrepender, eu tomo o seu candeeiro. De acordo com Apocalipse 1, João vê 7 candeeiros de ouro. O anjo explica que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele vê 7 estrelas, as estrelas são os anjos ou mensageiros da igreja. E basicamente o que o Senhor estava dizendo para ele é o seguinte: se você não arrepender da falta de amor, o candeeiro, que é a igreja que eu te entreguei, eu pego de volta. Então me parece que ter amor pelo Senhor é requisito para cuidar da igreja, e perder amor por ele é requisito para ser removido, ou critério para ser removido. É lógico que a intenção dele não é remover, é criar conserto. Então, tentando dar esse valor ao assunto, eu queria compartilhar de forma resumida algo que foi um marco muito importante na minha vida, na minha história com Deus. Em dezembro de 2007, 31 de dezembro, último dia do ano, a gente já estava meio que em clima de feriado lá em casa, acordamos mais tarde, o almoço consequentemente foi mais tarde, e eu lembro que eu tinha terminado de almoçar. Meus filhos eram pequenos, já tinham saído brincar, não era aquela fase de ter muita paciência na mesa, mas eu fiquei conversando com a Kelly, minha esposa, e eu lembro que em algum momento eu empurrei aquele prato vazio para o lado, olhei para minha esposa e falei assim para ela: nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou encarar as próximas 3 semanas na água. Quando eu falei isso, minha mulher regalou um pouquinho os olhos. Eu nunca tinha feito até então nenhum jejum maior do que 2 semanas. E ela, preocupada, ela perguntou: Deus está te pedindo isso? Eu falei: não, vou fazer porque eu quero. Eu falei: eu quero mais de Deus. Eu olhei para minha esposa e falei assim para ela: 2008 será na minha vida o ano da busca. Eu falei para ela: eu vou buscar Deus como eu nunca fiz na minha vida. Eu vou jejuar como eu nunca jejuei, eu vou orar como eu nunca orei, eu vou ler a Bíblia como eu nunca li. Naquele ano, e vamos deixar claro que foi só aquele ano, que tem gente que vai aumentando as histórias da gente. Outro dia um cara falou: eu ouvi que o senhor sempre faz isso. Eu falei: não, foi uma vez na vida. Aquele ano, eu cheguei a ler a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes no mês. Eu estava assim disposto a buscar a Deus como eu nunca tinha feito. Então eu tinha passado aqueles 21 dias no jejum, deu tudo certo, sobrevivi.
né? Estava vivendo um tempo de dedicação, de oração, de leitura bíblica. E eu lembro de uma terça-feira à noite, que era uma reunião de treinamento de líderes nossos. A gente não tratava aquilo como culto. Não tinha louvor, adoração, não tinha oferta. Normalmente era uma oração de abertura e uma palavra de ou alinhamento doutrinário, ou alinhamento da visão. E naquele dia, enquanto alguém estava fazendo a oração de abertura, um irmão olhou para mim, passou a mão no violão, olhou para mim, e com o violão na mão ele fez um sinalzinho com o dedo assim, ó, uma só. Eu vi aquela cara de pidão, tipo o gato desenho do Shrek. Uma só, me deixa tocar uma só. Eu lembro que eu fiz uma cara feia para ele e fiz assim, uma só. Tipo, não é para isso que nós estamos aqui, não é o nosso foco. E ele pegou aquele violão e começou a dedilhar uma canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. E até hoje nós estamos tentando entender o que é que aconteceu naquela reunião. 19 de fevereiro de 2008. A glória de Deus entrou naquele lugar do modo que eu não vi antes, não vi depois. Num instante. Mas, gente, nem se a gente tivesse ensaiado, treinado, coreografado, a gente conseguia fazer aquilo tão simultâneo. Num instante, no mesmo instante, todo mundo naquele auditório, pelo menos até onde eu consegui constatar, começou a chorar. Mas nós não estamos falando de um choro qualquer. Mulher ainda chora mais bonito porque treina, né? Nós, os homens que treinamos menos, quando chora, não sei se é porque a gente tenta segurar o choro, mas a gente chora feio. Cara, eu chorava, mas assim, de um jeito compulsivo, quase convulsivo. Era um negócio, o povo foi esparramando, era a gente sentando, ajoelhando, prostrando para o chão. Eu fui um dos primeiros, e aquilo era um choro, e eu não estou entendendo nada daquilo. Porque assim, aparentemente aquilo não tinha um motivo, e de repente aquele negócio pega todo mundo na mesma hora, com a mesma força e intensidade, e eu lembro que eu estou só orando, dizendo, Senhor, o que é que está acontecendo? E de repente o Espírito Santo me trouxe uma convicção muito forte ao coração. Eu estou chamando vocês a um lugar de arrependimento. Eu pensei, faz sentido um choro desse com arrependimento. E a pergunta para Deus é, não vamos arrepender do quê? Porque o arrependimento não pode ser algo genérico. Eu lembro quando criança, uns amigos dos meus pais vinham visitar a gente, na hora de ir embora dizia, desculpa qualquer coisa. Eu ficava pensando, como desculpa qualquer coisa? Desculpa não pode ser genérico assim, né? Arrependimento nem se fale. Não dá para você chegar para Deus, Senhor, eu estou aqui me arrependendo, desculpa qualquer coisa. Fui. Eu falei, arrepender do quê? E nessa hora, o Espírito Santo também falou comigo de uma forma clara, e não quero parecer que isso aconteça toda hora. Porque às vezes você conta poucas experiências ao longo dos anos, o cara acha que é todo dia desse jeito. Mas o Espírito Santo falou comigo, eu quero que vocês se arrependam por não estarem me buscando como deveria. Ah, irmão, eu queria estar aqui dizendo para você que eu falei para Deus, o senhor está certo, o senhor tem razão, nós estamos errados. Mas poucas vezes eu senti tanta indignação. Eu estava no ano da busca. Eu tinha feito o maior jejum da minha vida, não fazia nem um mês. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado, literalmente. Eu me obriguei a ler um tanto de vezes, eu fiz a divisão, para ler esse tanto de vezes a Bíblia no ano, com o tanto de capítulo que tem, é tanto por dia, e eu tinha hora que eu estava lá acordado 2, 3 da manhã, enquanto não pagasse a cota, quase dormindo em cima da Bíblia, mas estava fazendo o negócio. E dentro de mim, é lógico que eu não falei com Deus desse jeito, a gente não é louco. Eu aprendi desde criança a respeito pelo menos 2 tipos de gente, quem é mais velho que você e quem tem mais autoridade que você. Deus é no mínimo os 2. Então, eu não falei nada, mas o sentimento veio. Eu tentei represar, mas o sentimento estava lá. E como diz o Salmo, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Você não precisa falar com Deus. Você pensou, Ele ouviu. Você sentiu, Ele ouviu. O que você vai pensar, ou sentir daqui a uns anos, Ele já ouviu. E dentro de mim só me veio aquele sentimento. Eu mordi a língua para não falar nada, mas a vontade era gritar de volta. Quando é que vai estar bom para você? Se o que eu estou fazendo não está bom, quando é que vai estar bom para você? Eu ouvi de Deus uma frase que mudou minha vida. Essa frase virou o título de um livro. Até que nada mais importe. O Senhor me disse, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu, Ele diz, você chegou onde eu quero que você chegue. E Ele me disse, nesse momento você não está indo para lá. E diz, a única coisa que você fez nesse ano, que você denominou de um ano da busca, foi melhorar a sua performance, não seu interesse por mim. Eu me disse, você está quebrando todos os seus recordes, recorde de jejum, recorde de oração, recorde de leitura bíblica, e a única coisa que você conseguiu melhorar é que agora você está mais metido do que antes.
Ele diz, o seu desejo por mim não aumentou. E a casa caiu. Primeiro texto que Deus trouxe ao meu coração, e eu quero compartilhar com você, a experiência é só para dar o pano de fundo, o contexto, não vim pregar minha experiência, foi Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Quando Paulo diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quando Paulo diz o que para mim era lucro, eu considerei perda, é lógico que Paulo está falando de uma mudança de valores. O tipo de palavra aqui, perda e lucro, embora a gente use para conotar valores materiais, a gente sabe que não é disso que Paulo está falando. Mas basicamente ele está dizendo que para mim era importante, perdeu a importância diante da entrada de algo mais importante ainda. Aliás, quando ele diz por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, nosso Senhor, essa palavra aqui, traduzida sublimidade, em outras versões, excelência, em outras, a suprema grandeza do seu conhecimento, no original grego é a palavra uperetio. Ela significa manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Particularmente, eu acho que a maior ênfase não é que o uperetio seja o adjetivo do conhecimento. Não é por causa do conhecimento que a maiores se eleva. Eu, particularmente, acredito dentro do contexto que Paulo está falando por causa do conhecimento do que se sobressai, daquele que se eleva, que é o próprio Senhor. Então, Paulo está dizendo, diante dele, todas as coisas perderam importância. Só que durante muito tempo, a minha leitura desse texto era mais ou menos como se Paulo estivesse falando de pecado, de coisa que antes era importante para nós, mas que aos olhos de Deus não era. Mas não é disso que Paulo está falando. O próprio contexto, se você olhar os versículos anteriores, no verso 4 ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Do que é que Paulo está falando? Aí que ele diz, mas o que para mim era lucro, ele não está falando de pecado. Ele não está dizendo, olha, aquilo que para mim era lucro, uma vida de balada, de bebida, de festa, agora entendi, não, isso é prejuízo. Não é dessas coisas que ele está falando. O que é que Paulo está falando? Performance religiosa. Quando ele começa dizendo, se alguém acha que poderia confiar na carne, eu ainda mais, ele está dizendo, se algum de vocês se acha grandes coisas, eu estava numa posição que eu ganhava de qualquer um de vocês. E ele vai dando a lista. Ele começa, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Hoje em dia, no nosso contexto evangélico, a gente não diria circuncidado ao 8º dia, mas a gente diria apresentado, consagrado e dedicado a Deus na igreja desde criancinha. Mas para mim, Paulo não está falando só do quão precoce em sua vida é a fé. Ele está falando de uma história. Quando diz hebreu de hebreus, ele está dizendo, mas antes de eu ser circuncidado ao 8º dia, meu pai foi circuncidado pelo avô dele. Antes disso, meu bisavô circuncidou meu avô. Antes disso, meu tata. E ele puxa uma linhagem que remonta a nada mais, nada menos do que Abraão, patriarca. Um dia desse, estava conversando com um pastor, que ele já é a 5ª geração de evangélicos na família. A 5ª, gente, olha que coisa linda. Só que os filhos dele já são a 6ª. E os netos dele, que já estão servindo a Deus, se preparando para o ministério, já são a 7ª geração. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, uau, falei, isso que é pedigree de crente. 7 geração. Eu sou a 2ª, meu filho é a 3ª, minha neta é a 4ª, nós já estamos vibrando essa continuidade geracional. Mas quando você olha em termos de história do evangelho no Brasil, nós não temos tanta gente que tem tantas gerações. Agora o Paulo está dando de goleada. Ele diz, você pode voltar lá no Abraão. Ou seja, ele está dizendo, é uma história de muitas gerações servindo a Deus. Não é só eu desde criancinha, desde garoto. Aí ele diz assim, quanto à lei, fariseu. Normalmente a gente pensa no fariseu como religioso, o hipócrita. Mas o que eu e você precisamos entender é que o farisaísmo era a seita mais religiosa, né, ou de maior dedicação, severa até, do judaísmo. Talvez seria uma forma de hoje,
De hoje a gente dizer Carola, Beato, está falando do cara que era dedicado. Depois dele falar desse nível de dedicação, ele coloca um aspecto que tem um lado negativo, mas tem um outro que, pelo menos, se a gente não puder chamar de positivo, a gente chama de boa intenção. Ele diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Perseguir a igreja foi mal pra caramba. Mas Paulo está dizendo, foi zelo. Para os romanos, ele diz, foi zelo sem entendimento. Para os gálatas, ele diz, querer cedir em zelo aos da sua idade. Mas ele está dizendo, zelo tinha de sobra, podia faltar entendimento. Então, mesmo ao perseguir a igreja, ele tinha zelo e dedicação e queria o melhor. Mas aí, a última frase é para acabar. Ele diz, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Ele diz, vasculhe minha vida, vira ao avesso. Ele diz, e pode usar as centenas e centenas e centenas de preceitos da lei. Paulo está dizendo, se alguém acha que pode confiar na carne, eu mais ainda. Se algum de vocês acha que era o cara, eu mais ainda. É depois disso que ele diz, mas o que para mim era lucro, aquilo que eu valorizava, performance, perdeu completamente o valor diante do conhecimento daquele que é mais importante que a performance. E naquele dia Deus começou a me fazer entender um desenho. Porque a valorização da performance, gente, ela pode ser algo egoísta e que nos remete ao orgulho. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu, como marido, tenho uma ordem de Deus que não é só exclusividade minha, para todos os maridos aqui, futuros maridos. A Bíblia diz, maridos, amem as vossas esposas. Eu sou obrigado a amar minha mulher. Não é uma opção, não está lá um hashtag fica a dica. Deus não disse, ó, se um dia desse estiver de boa vontade, quiser cooperar comigo e contigo, trata bem sua dona, né? Ele botou uma ordem. Agora, apesar de eu ser obrigado a amar minha mulher, eu fico pensando, nós vamos fazer agora em novembro, que ela e eu, 26 anos de casado. Eu fico pensando, se cada manhã que eu acordasse do lado da minha esposa, falasse para ela assim, eu amo você, e quando ela abrisse um sorriso de alegria, eu atropelasse ela com a próxima frase. Fazer o quê, né? Deus mandou. Não tem opção, sou obrigado, então estamos aqui. Eu fico pensando se a gente estaria chegando em 26 anos de casado ou se tivesse, qual seria a qualidade do relacionamento. O pastor, o senhor não é obrigado a amar sua esposa? Sou. Ela não sabe disso? Sabe. Então qual o problema? O ponto é que ela não quer que eu a ame com o senso de obrigação. Dá para entender a diferença? Ela espera que eu a ame com senso de prazer e que com senso de prazer eu cumpra a obrigação. Porque o senso de obrigação não é a valorização da outra pessoa, é só do nosso ego. Se eu amasse só com o senso de obrigação, eu estaria dizendo, nem Deus, nem você, nem ninguém pode falar mal de mim. Fiz o meu melhor e faria isso só por amor a mim mesmo, só para me valorizar. Mas quando eu digo para ela o que eu já disse algumas vezes, eu digo, meu amor, eu não amo só você, eu amo amar você. Você é uma pessoa tão incrível, tão extraordinária, que você torna minha obrigação leve, você torna minha obrigação fácil, você torna minha obrigação prazerosa. Aí sim, dona Kelly abre um sorriso. Porque quem está sendo valorizado é ela, e não eu com a minha obrigação. Agora, se a gente consegue entender isso no relacionamento natural humano, por que é que a gente não entende isso com Deus? Qual era o problema dos fariseus? Uma valorização tão excessiva da performance, embora tivesse uma performance estratosférica, muitas vezes o nível de paixão pelo Senhor estava lá no chão, no chinelo. Que é o que a gente vê com a igreja de Éfeso. Gente, sobre qualquer ângulo que você avaliar a igreja de Éfeso, pelo relato de Atos, pela Epístola aos Efésios, pela carta que você encontra no Apocalipse, pela história, eles eram uma igreja de alta performance. Quando o Senhor diz, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, ele só está confirmando isso. Dedicação. E de suportastes provas pelo meu nome e não desfaleceste, resiliência. A igreja tinha até controle de qualidade. Bom, o Senhor diz, puseste a prova, os se dizem apóstolos não são, os achaste mentirosos. Em tudo você só vai ver performance. Mas o Senhor diz, eu tenho, porém, contra ti. Vocês perderam o primeiro amor. Ou seja, performance estratosférica, paixão lá no chinelo. E naquele dia Deus começou a me fazer entender esse dilema. Acredito que a gente precisa entender também o risco que corremos. Segunda coisa que Deus me fez parar para pensar, e eu confesso, até aquele fevereiro de 2008 eu nunca tinha pensado nisso. O Espírito Santo falou no meu coração aquele dia, qual a razão da sua existência?
Eu comecei a pensar naquela coisa do propósito mais personalizado. Puxa, o Senhor me chamou para te servir, pregar a palavra, cuidar do rebanho. Ele falou, não, despersonalize. Qual a razão de existência da humanidade da qual você faz parte? E eu fiquei tentando lembrar de algum versículo que resumisse. E o Senhor falou comigo, vá para Atos 17. Eu lembrei que era a pregação de Paulo em Atenas, mas não lembrava do que estava lá. Em Atos 17, eu simplesmente me deparei com as declarações do verso 24 e 25, fala de Deus como o Criador e que de um só homem fez todas as raças e tribos dos homens. Mas é no versículo 26 que a gente vai encontrar o indicativo de propósito da criação. No 26, Deus diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. 27, para buscarem a Deus. A razão pela qual eu e você existimos é buscar a Deus. Só que o texto diz assim, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. Quem é que busca alguma coisa tateando? Quem está desprovido ou limitado de visão. Ou seja, Deus está dizendo, ainda que limitados, e muitos de nós antes de ter um encontro com Cristo, batemos em muita porta por causa da cegueira espiritual, mas a Bíblia diz que ele não está longe. Em outras palavras, ele não está dificultando. Eu me lembro quando meus filhos eram bem pequenininhos, os dois têm 3 anos de diferença, o Israel e a Alice. Eu brinquei cada um em fase diferente, mas eu brincava de me esconder para eles achar. E quando eles eram um toquinho de gente, eu só facilitava. Eu ajoelhava na frente do sofá e cobria só a cabeça com uma almofada. E ele chegava lá, achei você. Eu tinha vontade de dizer, quem não acharia? Mas eu botava um sorriso e dizia, que bom que você conseguiu. Né? Depois, quando for ficando mais esperto, o grau de facilidade foi diminuindo. Às vezes eu ficava atrás da cortina. E acredito, já fui muito maior do que sou hoje. Era um volume grande atrás da cortina. Né? Fazia questão de deixar os pés para fora, a barriga volumosa. E assim, achei você. Porque a ideia não era dificultar. E quando eu penso nesse texto dizendo que Deus não está longe, eu penso talvez de forma parecida. Ele não está tentando dificultar, ele quer ser achado. E como ele disse através do profeta Jerê da época. Ele disse, serei achado de vós. Agora, primeiro ponto, ele nos criou para buscar. Segundo, ele não está longe, não quer dificultar, quer facilitar e quer que o resultado aconteça. Mas existe uma condição para que essa busca seja eficiente. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E muitas vezes, a gente olha para a igreja e a gente vê que um desafio, o problema de muita gente, é que não buscam a Deus. Mas do que a gente pode classificar a minoria que está buscando mais, em vez da maioria, muitos não estão buscando com aquele ponto correto, que é colocar todo o coração nisso. E acredito que algo de fato precisa ser entendido e mudado dentro desse processo. Eu gosto de uma frase que John Wesley repetia muito, e dizia que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. Sabe, nós precisamos entrar nesse lugar onde o coração seja tão atraído pelo Senhor, onde ele é tão importante, que o resto perca a importância. E falando de performance, o Senhor falou, você está lendo a Bíblia mais do que antes para bater o seu recorde, você não tem prazer nenhum nisso. O Senhor me disse, você está jejuando só para bater o seu recorde. Você não fez de mim algo que é mais importante do que a comida. Você só decidiu fazer do seu sacrifício algo do qual você está se orgulhando. E sabe, eu não estou dizendo que a performance não possa ter o seu lugar na vida cristã. Se ela for efeito colateral da paixão pelo Senhor, ótimo. Agora, o problema é quando ela se torna o substituto. Aquele dia Deus me fez lembrar de uns episódios interessantes. Um deles é o que eu chamo da história do supermercado. O senhor falou comigo, você lembra do episódio do supermercado? Acho que todo pastor tem suas histórias mais marcantes e aquelas que você também quer esquecer. Fui chamado para mediar. A gente diz que crente não briga, tem excesso de comunhão. E aí teve um casal da igreja que eles tiveram muita comunhão, parecia um esmeril, era faísca para todo lado. E me chamaram para mediar a situação que já fazia uns dias que não resolvia. Eu recém-casado, Jerê, sem muita bagagem, experiência, já ia dizendo ao Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando entrei, olhei para o marido, que foi o cara que me ligou, falei, o que é que está pegando? Ele olha para mim e diz, essa mulher é uma louca.
Falei, Jó falou isso da dele, tinha razão, vamos ver se você tem razão. Aí ele falou, pastor, eu lembro que na época me parecia muito tempo. Ele falou, nós temos tempo de... Era em torno de 20 anos. Você estava para fazer, eu tinha feito 20 anos. Nós temos aí uns 20 anos de casado. Ele falou, essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Ele olha para mim e diz, pastor, eu odeio supermercado. Eu falei, tu não está só. O sindicato é grande, meu amigo. Eu falei, mas o que isso tem a ver com a história? Ele falou, pois um dia desses, resolvi ir no supermercado com a minha mulher. Me ofereci para ir com ela. O senhor acredita quando nós voltamos? Essa louca me disse, nunca mais quero que você vá comigo no supermercado. 20 anos querendo que eu vá, e quando eu vou, enquanto ele está falando, eu só vejo a senhora assim, com a mão e o dedinho indicador erguido, tipo, depois dele, minha vez. E ele falou, o bicho estava nervoso, estava bravo. Quando ele terminou de falar, falei, falou? Falei. Falei, sua vez, minha irmã. Aí ela disparou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, ele quase endemoniou. Que bravo ele já estava. Então o próximo nível foi um semi-endemoniamento, um quase endemoniamento. Eu estou falando que é a louca. Aí chamava os filhos, fulano, Beltrano. Queria que a família inteira deposse no caso. Aí eu lembro que eu falei, minha irmã, aí eu falei para ele, campeão, agora é a vez dela. Você falou o que queria antes, agora espera ela. Aí eu falei, irmã, já que ele te interrompeu, deixa eu te dizer. Falei, até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. Eu sou casado há pouco tempo, mas que a senhora nunca quis seu marido fosse com você no supermercado. Falei, eu vou pedir ou para a senhora explicar o que está falando, ou para se retratar. Ela falou, eu explico. Ela falou assim, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado, é que ele quisesse ir. Só que foi tão profundo o que ela falou que eu levei uns 5 minutos para entender. Eu falei, como que é? Ela falou, eu não queria que ele fosse comigo no supermercado. Eu queria que ele quisesse. Essa parte a senhora já falou, dá para me ajudar a entender ela? Falei, pastor, o senhor tinha que ver o homem no supermercado. A linguagem corporal, a cara de quem não quer estar lá, olhando para o relógio o tempo todo, resmungando, reclamando. Ele não queria estar lá. Ela falou, o senhor acha que eu olhei para o meu marido comigo no supermercado e pensei que ele queria me agradar? Ela falou, o que eu fiquei pensando foi, deve ter aprontado uma coisa tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que decidiu se autopunir. Pensou, qual é o pior castigo que eu mereço? Acompanhar minha mulher no supermercado. Ela diz, e esse tipo de companhia desagradável, eu não quero nunca. Então, ela falou, eu me recuso a concordar com ele. Eu não queria que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir. Para ir desse jeito, não precisa ir nunca mais. Olhei para ele e falei, velho, eu acho que ela tem razão. Bom, o Espírito Santo falou comigo, você lembra da história do supermercado? Falei, lembro. Ele falou, pois é, o que eu queria não é que você me buscasse, é que você quisesse me buscar. Ele falou, o jeito que você está lendo a Bíblia, orando, está bem parecido com aquele marido. E não é isso que vai me agradar. Sabe, nós vamos entender que se a performance ela for... E a gente pode ir ao extremo. Depois dessa experiência, isso foi em fevereiro de 2008. Até 2018, eu nunca mais fiz um jejum prolongado. Porque na minha cabeça eu achei que Deus estava recriminando aquilo tudo. 10 anos depois dessa experiência, quando eu estava escrevendo o livro, Deus me disse, é hora de você tornar pública essa mensagem. Eu senti que eu tinha que pregá-la na minha igreja de novo. Enquanto eu estava pregando, eu fui contar a história da reunião de líderes. Falei, gente, naquela sala que hoje é do Ministério Infantil e tal, eu estava contando, eu revivi aquilo com tanta intensidade, a experiência, me deu uma emoção de lembrar daquilo. Enquanto eu estava pensando quão extraordinário foi aquela experiência, quando Deus falou isso tudo, o Espírito Santo falou comigo ali no púlpito. Ele diz, o que gerou aquela experiência foi o jejum. Eu tomei um susto, falei, como é que é? Achei que o jejum não prestou para nada. O Senhor me disse, eu corrigi sua motivação. Eu nunca disse que o jejum estava errado. E aí, de repente, a ficha caiu. E naquele dia, 10 anos depois, eu entendi, eu não sei te explicar como. Naquela plataforma, pregando, eu estou com a minha mente pensando e falando. Eu entendi que agora Deus estava me chamando para um jejum de 40 dias. A diferença é que dessa vez eu não fiz para bater recorde. Meu coração havia absorvido o entendimento de tal forma que eu disse, Jesus, não tem nada que seja mais importante que o Senhor, nada, absolutamente nada. Então, o problema não é a performance. Se ela for consequência da paixão,
acordei. Se ela for consequência da paixão, ótimo. Se ela for um substituto, aí deu ruim. Bom, a terceira e última coisa que eu quero compartilhar, que Deus me chamou a atenção naquele dia, foi a respeito de um assunto que eu vou chamar aqui de distrações. Eu sempre falei que o grande inimigo do crente é o pecado. O que te desvia daquele que você mais deveria estar conectado, te desconecta dele, te separa. Aquele dia o Senhor falou, você sempre viu o pecado como inimigo e você não está errado. E diz, o problema é você achar que só o pecado é inimigo. O Senhor diz, existe um outro inimigo sutil que você não enxerga. Nem na sua vida, nem na vida do rebanho. E o Senhor me disse, o nome dele é distração. Eu confesso que até aquele dia eu não tinha pensado nisso. Quando Moisés vai a Faraó com uma mensagem de Deus dizendo, deixa meu povo ir para que me adore, a primeira reação do Faraó é dizer, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher esse povo de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Se você ainda considerar a tipologia bíblica que está por trás, se há uma figura de redenção nesse evento da saída do Egito, porque Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo está para nós como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. Na noite onde o Cordeiro da Páscoa foi imolado, eles deixam de ser escravos, saem debaixo da tirania de Faraó, né, e passam a ser povo de Deus. O que aconteceu comigo e com você? Por causa do sacrifício de Cristo, também deixamos de ser escravos, fomos arrancados do reino das trevas, da tirania de Satanás, para nos tornar povo de Deus. O que em Êxodo 19 foi dito sobre a nação de Israel quando sai do Egito, são as mesmas palavras que Pedro fala a nosso respeito, em 1 de Pedro 2,9. Vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusivo. Se você considerar essa tipologia toda, Faraó é tipo e figura de Satanás. E me parece que Satanás sabe que a estratégia funciona. Vamos encher o povo de atividade. Eles não ter tempo de pensar em adoração. Em Lucas 14, a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 15, que Jesus estava comendo numa casa, numa ceia. Acho que aquela coisa de tanto estarem comendo como falando do reino de Deus, faz com que alguém diga, bem-aventurado aquele comer pão no reino de Deus. Quando o camarada deixa a bola quicando, Jesus entra e diz a partir do 16, ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ceia, o banquete na Bíblia, de uma forma geral, fala de comunhão. Não era apenas comer para subsistência, mas era a valorização do relacionamento. Verso 17 diz, a hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, ou desculpar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Nenhuma dessas 3 desculpas é algo que eu e você poderíamos classificar como algo errado, no sentido de ilícito. Então vamos lá. A primeira delas, vamos fatiar aqui o bolo. O primeiro diz, comprei um campo, aquisição de uma propriedade. A maioria de nós hoje diria, resposta de oração, bênção de Deus, cumprimento de promessa, seja uma casa própria, uma aquisição, para um negócio, uma propriedade, para um ministério. A maioria de nós estaria, né, naquele modo que diria o bom pentecostal, é para glorificar de pé a igreja. A segunda desculpa, o camarada diz, comprei 5 juntas de bois. Numa época onde o sustento era tirado da agricultura, 5 juntas de bois era a mesma coisa que uns tratorzão a mais, os New Holland da época. Significava aumento da produtividade. Aumento da produtividade, dinheiro no bolso, mais recurso financeiro. Nunca, na vida inteira, vi alguém reclamar disso. Nunca vi um crente, pastor, misericórdia, ora comigo, comprei uma casa. Ninguém trata isso como algo ruim. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Meu negócio está dando muito dinheiro. Todo mundo chega, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. E se não dá para falar mal das 2 primeiras, da terceira, menos ainda. Casei-me. Ideia de Deus o casamento. Casamento não é errado. Errado é a escolha que alguns fazem com quem vai casar. Mas o casamento não é errado. Nenhuma dessas coisas são ilícitas. O problema não é se essas coisas são ou não permitidas. O problema é quando alguma coisa, ainda que ilícita, se torna mais importante
do que o convite de Deus para que nós tenhamos comunhão e intimidade com Ele. Aí aquela coisa que é certa, não é errada, ela passou a ocupar um lugar errado. Então ela se tornou errada não pelo que ela é em si, mas pelo lugar que ela ocupou na nossa vida. Dá para entender a diferença? Isso é distração. E naquele dia abençoado de 19 de fevereiro de 2008, o Espírito Santo me fez lembrar de uma outra ilustração que me ajudou muito. Ele diz, lembra da história do videogame do seu filho? Eu falei, lembro. Isso na época era coisa fresca. Eu lembro de um dia que eu cheguei em casa com um videogame novo pro meu filho. Porque ele pegou as fases dos primeiros 3 videogames dele, que era Super Nintendo, PlayStation 1 e 2, os 3 primeiros. Eu não tinha condição de dar um videogame para ele. A gente estava vivendo um grande sacrifício, né, e privação, plantando igrejas, e não tinha condição. E cada vez meu filho dizia, pai, será que é errado a gente orar e pedir ao Pai do Céu? Dizia, meu filho, o Pai do Céu é a sua única chance de ter o videogame. E o Pai da Terra não vai rolar. Vamos orar por isso. Aí ele ganhou o primeiro Super Nintendo de alguém, né? Depois ele chegou para mim um dia e falou, pai, todos meus amigos já têm PlayStation 1. O senhor acha que é errado? E até o Super Nintendo que ele ganhou era de uma pessoa que tinha dado um para o filho e o outro tornou obsoleto. E depois de um ano usando, ele falou, o senhor acha que é ingrato? Seria errado eu pedir para Deus um Play 1? Eu falei, não, filho, o primeiro funcionou, vamos pedir. Nós começamos a orar, ele ganhou um Play 1. Depois de uns 2 anos, não lembro quanto tempo durou isso, 2 anos, 2 anos e meio, ele um dia, pai, podemos orar pelo Play 2? Eu falei, filho, agora a sua fé já está fortalecida. E ele ganhou o Play 2. Mas quando saiu o PlayStation 3, ele falou, pai, meu pai celeste já me deu 3 videogames, tu não me deu nenhum. Pô, eu não quero orar por mais nenhum. Eu queria ganhar de você. Eu falei, é justo, o que você fala é justo. Aí fiz uns sacrifícios, vendi um rim no mercado negro, né? E um dia eu cheguei em casa com aquele PlayStation. Gente, eu nunca vi meu filho fazer tanta festa na vida como foi com aquele videogame. Ele surtou. Ele corria pela casa gritando, ele se jogava no chão, ele fingia que estava tendo uns tremelique, ele vinha, agarrava na minha bochecha, me beijava, dizia, você é o melhor pai do mundo. Aí ele saía correndo de novo, jogava no chão. Foi um negócio doido, eu nunca vi aquilo. Eu, como pai, fiquei empolgadíssimo com a empolgação dele. Mas pensa na alegria que durou pouco. Porque eu perdi meu filho por videogame. A partir daquele PlayStation 3, não é acho que por causa da idade, o estilo, o padrão de jogo, o menino entrou de cabeça naquele negócio. Eu falei antes aqui que por 17 anos eu mantive um ritual de estar 3 dias por semana fora de casa. Eu sempre tentei morar em Curitiba, perto do aeroporto. Ano passado mudei de casa. Agora, em vez de morar 15 minutos do aeroporto, eu moro a 12 minutos do aeroporto. Então, assim, quando o avião aterrissava, eu ligava para minha esposa, cheguei. Era o tempo de sair, o carro já estava encostando. Então, quando ela dizia, mamãe está indo buscar papai, eles já sabiam, né? Papai está chegando, é rápido. Eu abri a porta, eles estavam me esperando, a gente fazia uma festa junto. Depois do bendito videogame. Já que crente não pode xingar nem objeto, eu vou chamá-lo de bendito videogame, mas com aquele tom de voz, todo mundo sabe que não era bendito coisa nenhuma. Quando eu chegava, minha filha estava lá, a caçula, mas meu filho não estava mais me esperando. Aí eu fazia a festa toda com ela, brincava. Quando ela cansava e saía, eu dizia, filho, cadê você? Já vai, só vou passar de fase. Gente, eu peguei uma raiva nessa frase, passar de fase. Um dia eu estava num culto e um pastor falou para mim, cara, ora por mim, porque eu sinto que assim, ministerialmente, eu estou para passar de fase. Falei, se quer que eu ore por você, arruma outra frase. Ele não entendeu nada. Falei, não oro para ninguém passar de fase. Teve um dia que eu quase joguei aquele videogame pela janela. De tanta raiva que eu estava do videogame. E o Espírito Santo falou comigo, você lembra do videogame? Eu falei, lembro. Ele disse, pois saiba que vocês fazem a mesma coisa comigo. O tempo todo. Coisa que vocês quiseram tanto, pediram tanto. Que quando eu entreguei, vocês fizeram uma festa. Tem roubado vocês de mim. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Quando você lê só isso, parece que não falou muita coisa. Você lê com a lente dos povos antigos do Oriente. Nós não temos nem os hebreus na história, ainda não se formaram. Todo momento de colheita era um momento de festa e de um culto a alguma divindade.
Aqueles que temiam a Deus cultuavam a Deus, e no tempo devido Deus instituiu uma festa de celebração da colheita, mas os pagãos faziam isso a alguma divindade. Isso é um padrão. Quanto mais você estuda sociologia, antropologia, história, você descobre que isso era um padrão. O que se pressupõe? Que com a colheita, Noé, que era temente a Deus, fez festa diante de Deus. Mas a Bíblia diz que com o fruto da benção da colheita, ele se embriagou. Naquele dia Deus falou isso ao meu coração, nunca tinha pensado muito nisso. Ele falou, muitos de vocês estão se embriagando com as minhas bênçãos. Alguns de vocês prosperaram financeiramente e se distanciaram de mim. O Senhor me disse, alguns de vocês prosperaram profissionalmente, crescendo e se desenvolvendo na profissão e se distanciaram de mim. O Senhor me disse, outros de vocês, no qual você está incluso, prosperaram ministerialmente e já não têm o coração para mim como tinham antes. Distrações. Quando coisas lícitas, que não são necessariamente erradas, em si tomam um lugar que não deveriam. Anos atrás, eu fiquei muito impactado lendo, o livro foi publicado pela editora Betânia, O Homem do Céu. Quantos de vocês já leram ou conhecem a história do irmão Yun, um chinês? Gente, vale a pena ler esse livro. É fantástico. Parece que você está lendo as páginas do livro de Atos, versão contemporânea. E depois de uns dias ou meses, pouco tempo, que eu estava impactadíssimo com aquele livro, eu recebo um telefonema. O pessoal me disse, estamos trazendo o irmão Yun ao Brasil e vamos fazer um giro em 7 estados. No sul, só vamos poder ter um evento. Provavelmente no Paraná, pela logística. Você pode nos ajudar a mobilizar isso em Curitiba? Eu falei, deixa comigo. Conseguimos o maior auditório, cabia 4.000 pessoas. Colocamos, deixamos gente para fora, arrumamos telão, fizemos uma muvuca santa no dia da semana. E quando o irmão Yun chegou e viu aquela quantidade de gente, pensa num cara que ficou emocionado. Ele só dizia o tempo todo, quanta gente, quanta gente. Eu falei, irmão Yun, o senhor chegou a cuidar de mais de 1 milhão de pessoas na China. Ele diz, na rede de grupos pequenos nas casas. Dificilmente a gente podia juntar mais de 10 ou 12 por causa da perseguição. E eu vi o quanto ele ficou feliz com aquela nossa liberdade de culto, de adoração. No dia seguinte nós estamos almoçando juntos. E penso num cara que sofreu, irmão. E foi preso assim, mas muitas vezes. Foi muito sofrimento, muita perseguição. Nós estávamos almoçando, ele olha para mim com lágrimas nos olhos. E ele fala, obviamente, está falando em mandarim, eu tenho intérprete, e diz, o inimigo de vocês aqui no Ocidente é muito pior do que o inimigo que nós tínhamos no Oriente. Quando o cara traduziu, eu falei, não, eu acho que você entendeu alguma coisa errada. Conversa com ele que não é isso que ele falou. Ele falou, pastor, eu falo mandarim fluente. É isso que ele falou. Eu falei, não, você entendeu errado, eu li o livro inteiro dele. Eu sei a história dele, ele não pode estar dizendo isso. Eu sei do tanto que ele sofreu lá a ponto de ter fugido. Ele mora na Alemanha hoje. Conseguiu asilo político. Eu falei, ele não pode estar falando isso. Os dois conversaram em mandarim, ele voltou e falou, não, é exatamente isso que ele está dizendo. Ele falou para te explicar que o nosso inimigo, ele falou, deles lá, sempre empurraram eles para mais perto de Deus. A perseguição sempre fizeram com que eles buscassem a Deus. Mas ele está dizendo que a prosperidade de vocês no Ocidente é um inimigo silencioso, que engana e distrai e afasta vocês de Deus. E de repente eu fiquei chocado ouvindo aquilo. E diz, eu esperava que nesse ambiente de liberdade encontraria uma busca a Deus muito mais intensa. E diz, eu descobri que a gente tinha essa busca muito mais intensa naquele lugar onde a gente não tinha distrações. Stanley Jones, missionário metodista por cerca de 50 anos na Índia, um lugar que até hoje tem perseguição, diz que o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. É quando nós rebaixamos o cristianismo a alguma coisa que não é, e acredito, nós temos feito isso. O grande escritor C.S. Lewis costumava repetir uma frase, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. Mas ele dizia, o que ele não pode ser é de moderada importância.
E nós temos feito do Evangelho e do próprio Cristo algo de moderada importância. Por quê? Porque permitimos que na nossa vida hajam coisas que são quase tão importantes quanto ele. Isso é o que significa uma distração. A ponto de muitas vezes a gente dizer, eu não sei se eu vou atender o seu convite, porque tem algo muito legal aqui. O dia que Deus estava me corrigindo disso, ele falou de algo que tinha acontecido um ano antes, 2007. Nós tivemos um evento, que foi uma noite assim gloriosa. Era um evento de avivamento. E a gente estava mexendo muito nessa coisa da importância do tempo com Deus, comunhão, relacionamento. E o camarada que pregou foi muito usado por Deus. E quando terminou o culto, a gente estava comendo, eu falei, em algum momento a gente estava conversando, ele falou assim, Arão, será que você conta? Aquela era a época de locadora, não tinha streaming. Será que tem locadora aberta uma hora dessa? Já eram umas 11 horas. Eu falei, deve ter alguma 24 horas na cidade. Você não encara assistir um filme? Ele falou, cara, eu sei que está tarde. Ele falou, estou tantos dias viajando, pregando, a correria. Cara, eu estou precisando de um tempo, um relax. Eu falei, cara, vamos fazer isso. Alguém descobriu, enquanto a gente comia, onde era a locadora, fomos lá, pegamos um filme daqueles de ação, que era só os homens que ia ver. A gente não era obrigado a ver romance, nem drama com as nossas esposas. E nós fomos para lá. Mas quando chegamos, a gente foi para a casa de um dos pastores da minha equipe, que é quem tinha a maior televisão. Na época eram umas 50 polegadas de plasma, quando isso era novidade, antes de LED e tudo. E eu falei, cara, vamos num lugar que seja um surround, um negócio, nós vamos curtir. E quando chegamos lá, esse pastor que nos recebeu, além de ter uma boa sala de cinema, ele tinha um negócio melhor ainda, que era uma sala de oração. E aí ele falou assim, fulano, que é o cara que está pregando, você já conheceu minha sala de oração? Ele falou, já. Falou, mas os seus músicos estão com você aí? Não. Ele falou, não. Ele falou, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Eu falei, ninguém vai a lugar nenhum. Eles me olharam. Eu falei, nós sabemos o que vai acontecer se nós entrar naquela sala. Nós não vamos sair mais. E nós viemos aqui para ver filme. Quando eu me ouço falando isso, é tão ridículo. Mas foi o que eu falei para a turma. Os caras voltaram, sentaram. E nós fomos ver o filme. Gente, pensa num filme ruim. Uma desgraça cinematográfica que não merecia ser assistido. Mas naquela época a cultura pagou, vamos até o fim. Hoje a gente pensava, não pode ser tão ruim, vai melhorar. Mas só piorava. No final, a gente estava assim tão desgostoso do tempo perdido, de não ter prestado o filme. E o pior, a gente tinha saído cheio de Jesus, sentindo todo mundo vazio, depois daquela porcaria. Nós tivemos um momento de arrependimento. Dia seguinte, a glória de Deus veio com força na reunião. Eu lembro que esse meu amigo falou, gordinho, eu acho que Deus perdoou a gente. E ó, viramos a página e esqueci. Um ano depois, quando Deus está falando comigo de distrações, e disse, ano passado, você me trocou por aquele filme. Falei, não. Aí o senhor está contra as suas regras. O senhor disse que dos nossos pecados não se lembra, já está arrependido, já está confessado. O senhor vai ressuscitar o problema um ano depois? Eu me arrependi. A gente sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ele disse, se arrependeu porque o filme foi ruim. Ele disse, se você tivesse gostado, você não teria nem percebido a troca que fez. Porque todas as outras vezes que você me trocou, você não percebeu. Cara, aquilo doeu. Mas o Senhor disse, eu não estou falando nada disso para te acusar ou condenar. Diz, eu te amo tanto. Eu vou lutar pelo relacionamento com você. Eu não quero pôr um peso. Eu quero te levar para um lugar de prazer, de realização que você desconhece. E sabe, só para terminar, Deus me fez lembrar de Marta e Maria. Normalmente a gente já desce a lenha na Marta, mas gente, hospitalidade não era algo só forte na cultura da época, era ordenança bíblica. Jesus não chegava sozinho, chegava uma tropa com ele. Aquela turma viajava a pé, irmão. Você imagina o nível de fome que os caras chegavam. Não era assim. E eu não sei você, mas uma vez minha mulher, que a gente recém-casada, fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde para me ajudar a pagar as despesas da casa e me ajudava com as coisas do ministério à noite. Então, desde que casei, eu falei, amor, não é justo você me ajudar no ministério, trazer sustento, e não te ajudar na casa. Você vai ter que ter paciência, me ensinar a fazer as coisas. Eu falei, tirando passar roupa, que diante de Deus eu te prometo que eu nunca vou fazer. Quebrei minha palavra, acho que eu passei umas 8 camisas em 25 anos de casado, e talvez 2 calças. Depois Deus inventou, fez os homens inventar essas roupas que não precisa passar, e eu nunca mais me atrevi.
Mas tirando isso, falei, o resto você só me ensina. Um dia minha mulher está na faculdade, naquela época do finado, telefone fixo, não tinha celular ainda. Ela me liga de um finado orelhão, o telefone público. Aquela musiquinha, tanan, 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 que é ligação cobrar. Eu atendo. E minha mulher diz, amor, eu tive um feeling que talvez você chegaria em casa antes de mim. Ela disse, você já não pode ir tirando tal coisa da geladeira, tal. Ela foi trazer aqui na faculdade e o tempo dela era muito apertado. Eu falei, meu amor, você está por fora. Eu já cheguei mais cedo para te ajudar. Ela disse, é mesmo? Eu falei, hoje o almoço quem faz sou eu. E minha mulher do outro lado empolgada e disse, e qual é o cardápio de hoje? Acho que ela deve ter pensado, estava falando com o Masterchef, alguma coisa assim. Ela disse, qual o cardápio? O que teremos para hoje? Falei, olhei assim a mesa, falei, o menu de hoje é massa com peixe. Ela, uau, e desligou. Quando ela desligou, eu entrei em desespero. Porque não tinha como ligar de volta. Ela está ligando o orelhão que eu não sei o número a cobrar. Não tem celular, nós não vamos falar mais até ela chegar. E quando eu falei massa com peixe, é porque eu tinha tirado um miojo e uma lata de sardinha. E não deu tempo para desfazer a brincadeira. Aí eu pensei, agora a cabeça dela, a expectativa está lá em cima. E o que era para ser uma surpresa, uma coisa boa, vai ser uma decepção. Aquilo foi me dando agonia, um desespero. Falei, meu Deus, era uma brincadeira que não deu tempo de terminar. E eu agoniado com aquilo, me ajuda, Senhor. Aí tive uma ideia. Peguei um resto de umas mussarela que tinha lá, botei em cima do macarrão, dei uma derretida para esconder o que estava embaixo. Peguei com ketchup, escrevi em cima, Kelly, te amo. Pelo menos vamos dar uma placada no visual. Eu lembro que ela chegou, viu o prato, coisa mais linda, mas eu vi a curiosidade dela ficar rodeando. Aí uma hora ela pegou o garfo, levantou o queijo, olhei embaixo. Aí quando ela vê aquele miojo com sardinha, ela fala, massa com peixe. Falei, vai dizer que massa, que miojo não é massa e que sardinha não é peixe? A gente acabou rindo que só, graças a Deus, o Senhor me ajudou a sair da encrenca. Mas por que eu estou contando isso? Gente, se eu fosse receber Jesus em casa, nunca que eu ia dar esse tipo de massa com peixe para ele. Eu entendo a Marta, mas a Bíblia diz que a coisa foi para um nível, depois de anos pastoreando, você entende alguma coisa sobre dinâmica familiar. Quando alguém está falando com outra pessoa da família, como se ele não tivesse presente, o negócio está muito sério. Uma vez fui visitar uma família da igreja, uma hora que eles foram para a cozinha, demoraram, eu com sede, fui para buscar uma água. Quando cheguei perto da porta, eu falei, o negócio está tenso, é melhor não pegar água, porque os dois estavam discutindo. Aí estava o marido, a mulher e um garoto de 7 anos no meio. Aí o pai dizia assim, menino, diz para a sua mãe, a mãe está na frente, é tipo só assim, eu vou fingir que ela não existe, não quero falar com ela. Ela mesmo respondia, menino, diz para o pai, o menino não falava nada, só ficava assustado no meio, ouvindo os dois brigar através dele. Eu lembro que eu voltei, fingi que não vi nada, depois eles voltaram todos sorridentes, como se nada tivesse acontecido. Na hora de ir embora, ele foi me acompanhando até o portão, eu estava andando mais à frente, aquela atrás com a esposa. Eu falei para ele, eu quero o mais rápido possível um gabinete contigo, se possível amanhã. É mesmo porque eu falei, nós vamos tratar de como está o seu casamento. Deus te revelou. Eu falei, não, foi você mesmo, criatura. Porque o que eu vi na cozinha, o que eu fui buscar água, o jeito que vocês estavam falando um com o outro, como se não estivesse lá, é um indicativo de que a coisa azedou já assim, perto do último nível. Agora você imagina a Marta chega para Jesus na frente da Maria, diz, Senhor, diz para minha irmã, ela está ali. Mas o Senhor diz para minha irmã, eu já não falo, eu imagino que ela já tinha passado algumas vezes, chamado a Maria, vem me ajudar. Imagina a Maria virando para o lado, fingindo que não é com ela. Ela perdeu a paciência. Senhor, diz para minha irmã que me ajude. Marta tinha toda a certeza que Jesus ia ficar do lado dela. Ela não imaginava a invertida que ela ia levar. Aí Jesus diz assim, Marta, Marta. Gente, por 7 vezes na Bíblia, você vai ver Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Em todas elas, o que você vai encontrar é Deus tratando de algum tipo de crise. Eu acho que se Marta já tivesse a revelação bíblica, só de ouvir isso, Marta, Marta, ia gelar a espinha. Acho que ela já ia pensar, deu ruim. Aí Jesus diz para ela assim, verso 41. Você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será
tirada. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ela se agitava com muito serviço. Essa palavra traduzida agitava, ela significa, perispal no grego, ela significa afastar ou distrair. O volume de atividade a mantinha distraída. E aí Jesus chega e fala para Marta, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Gente, eu vejo hoje em dia uns crentes pagando uma fortuna, alguns coachings, dizer o que é o que não é importante. E não estou falando contra isso. Priorize sua vida, não importa o preço que você paga. O que eu não entendo é um cara pagar um dinheirão para o coach dizer o que é importante. E ele não ouvir Jesus, que no mínimo para rebaixá-lo a gente teria que chamá-lo de o maior de todos os coaches. O que é que Jesus está te dizendo de graça sobre o que é o que não é importante. E diz, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Jesus diz, no final das contas, no frigir dos ovos, como diria a geração dos meus pais. Se alguém souber me explicar por que usavam esse termo frigir dos ovos, eu sou curioso até hoje. Ele diz, uma coisa conta. O que é essa uma coisa? Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, assentada aos pés do Senhor, desfrutando da presença dele. Ele diz, e essa não lhe será tirada. Se nós existimos para buscar a Deus, tem algo mais importante do que isso, gente? Agora, muitas vezes o que está nos tirando de lá não é o pecado, são as distrações. Agora, a distração só é distração porque nós demos a elas um lugar de importância que concorre com o nível de importância que ele tem. Deus não tem nenhum problema de nos dar as coisas. Deus tem nenhum problema que eu e você tenhamos as coisas. O problema é quando as coisas nos têm. É por isso que a Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Nada, absolutamente nada que Deus nos dê pode concorrer com ele. E quando qualquer coisa começa a concorrer com ele, virou uma distração. E chegar ao lugar onde nada mais importa, não é você mere simplesmente diminuir a importância ou o valor das coisas. É você ter uma compreensão tão grande de quão importante é o Senhor, que aí, consequentemente, as outras coisas diante dele desvalorizam. Eu creio que fazer uma afirmação profunda, poderosa. Nós nunca tivemos tão perto do fim como agora. Com mais de 2000 anos de cristianismo, se o Senhor não estiver voltando tão rápido como alguns imaginam, pelo menos nós nunca tivemos tão perto. Isso precisa de muita compreensão para chegar a essa lógica, a essa dedução. Faz sentido para você, se a gente pensar que o maior evento no calendário de Deus é um casamento, a vinda de Cristo, o noivo, para a sua noiva. E que a missão do Espírito Santo é preparar uma noiva sem mancha, nem ruga, nem mácula, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Faz sentido para você que um dos grandes moveres de Deus, de preparação para o desfecho, seja despertar o amor da noiva pelo noivo. E que o entendimento e esse despertamento de amor vai nos levar a um lugar de produtividade também como nunca antes. Para mim faz todo sentido. Isso não foi chamado de o maior mandamento à toa. A questão só é que Deus não quer que a gente viva o maior mandamento por senso de obrigação. Eu creio que é por isso que o Senhor diz para o anjo da igreja de Éfeso, lembra de onde caíste. Para mim ele está apelando para o senso de saudade, não de obrigação. Quando eu era garoto, tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo aos 15 anos, mas acho que foi a partir dos 16 anos de idade. Eu comecei a trabalhar num banco, eu entrava meio-dia, saía 6, 6h30, ia para o ensino médio, mas eu protegi minhas manhãs para ter tempo com Deus. Eu tinha trabalho da escola, eu fazia de madrugada, no fim de semana, das 7 às 11, toda manhã. Eu me trancava no meu quarto, eu levantava antes, tomava meu banho, tomava meu café, 7 horas. Meus irmãos já tinham ido para o trabalho, o quarto sobrava só para mim. Eu me trancava no quarto, ficava até às 11 horas, que era a hora de sair para o trabalho. Eu dizia para minha mãe, eu não atendo telefone, eu não atendo nenhum amigo. Teve ocasiões dos amigos ir bater lá em casa, porque sabia que eu não ia trabalhar. Minha mãe batia na porta, fulano está aí, eu nem respondia. Eu dizia, eu não existo das 7 às 11 para ninguém, só para Deus. Eu dizia para minha mãe, se a casa pegar fogo, deixa um bilhete aí para o bombeiro arrombar a porta, porque eu não saio.
vão ter que arrombar e me tirar. Era o meu tempo sagrado com Deus. Eu gastei pelo menos uns 2 anos nessa prática. Depois acabei mudando para o Paraná. Foi lá que eu comecei a pastorear, casei. Já tinha nascido meu filho Israel. Então isso tem que ter sido depois de 98. Um dia eu estou visitando a casa dos meus pais. E aí com criança pequena, a gente anda com aquele monte de tralha, né? Carrinho, bolsa, mamadeira, fralda, aquele monte de coisa. Quando chegamos à casa dos meus pais, só tinha os 2 quartos a casa. O quarto dos pais e o quarto dos filhos. Deixei tudo no quarto que eu dividia com os meus irmãos quando era solteiro. Em algum momento, a gente tinha terminado de almoçar, a Kelly me pediu pegar algo, eu acho que era uma fralda, para trocar o Israel, meu filho. Eu voltei para aquele quarto que eu tinha entrado antes e não tinha acontecido nada. Quando eu chego no final do corredor, era o quarto do lado direito, que eu abri a porta. Eu abri acho que uns 45 graus. O lugar onde eu coloquei os meus olhos, na hora que eu abri um pedaço da porta, foi o canto do quarto, onde eu ficava de joelhos orando a maior parte do tempo. Eu não sei te explicar o que aconteceu na hora que eu olhei para aquele canto, mas disparou um gatilho na minha memória. E não era só uma lembrança, Deus estava no controle daquilo. Porque é como se passasse um filme. Ao mesmo tempo que eu diria que era em alta velocidade, porque eu assisti quase 2 anos ali. Não é como se eu visse acelerado, eu não consigo te explicar. Mas eu me via dia após dia, como se eu fosse trocando de roupa, de lugar. E eu naquele canto, orando, chorando e desfrutando a presença de Deus. Eu não abria a porta, não fechava, ela ficou meio aberta. Eu não dava um passo, eu não ia para frente, eu não ia para trás. Eu fiquei paralisado ali com aquilo que eu via. Na hora que eu percebi, as lágrimas corriam grossas e quentes no meu rosto. Eu não senti nenhuma culpa ou condenação. Não ouvi uma voz dizendo: por que você não ora como orava antes? Sabe o que eu senti segurando aquela maçaneta? Saudade. É como se dentro de mim eu mesmo estivesse tentando me convencer: cara, tu é burro demais. Tendo vivido uma coisa tão boa como essa, não ter isso hoje como você tinha antes. Eu, envergonhado daquilo, baixei os olhos, a cabeça. A hora que eu baixei, eu dei de encontro com um tapete, aqueles que mamãe fazia de barbante, fio de barbante, tricô, crochê, não me lembro. Eu cansava de ficar naquele canto de joelhos, eu ia para aquele tapete, deitava, e muitas vezes eu reguei aquele tapete com lágrimas. E agora só muda o filme, dia após dia, eu deitado no tapete, e as lembranças dos encontros com Deus. Eu estou envergonhado, eu viro a cabeça de lado de novo. E eu enxergo a cama. E quando eu não conseguia mais ficar de joelho ou deitado no chão, eu deitava na cama, erguia as mãos e continuava o tempo de oração ali. Para onde eu olhava, só mudava a lembrança. Mas o tempo todo o sentimento era o mesmo e só aumentava. Saudades. Quando Deus diz: lembra de onde caíste, é um discurso diferente de dizer para o anjo da igreja de Éfeso: você não sabe que o maior mandamento é me amar? Deus não apela para o senso de obrigação. Ele apela para o senso de prazer. Com quem disse: se você lembrar, nós já tivemos algo melhor. E você vai querer isso de volta. Ele diz: arrepende, volta à prática das primeiras obras. 2 para 3 semanas atrás eu estava em São Paulo. Eu ministrar na igreja do meu pastor. E um dos pastores da equipe dele fez questão de nos receber para almoçar. Eu falei para ele: eu soube que você ficou muito mal de Covid. O pastor, mais do que o senhor imagina. Eu cheguei na porta do céu. Achei que era uma linguagem de expressão figurada, porque ele foi entubado, a situação ficou bem séria. Eu, tal. Ele falou: eu estou falando sério. Eu falei: como é que é? Pastor, eu fui até a porta do céu. Literalmente. Ele começou a descrever o que foi a experiência dele. Ele diz: eu me via do lado de fora do muro e do portão. Eu sabia que podia entrar. Ele não tem nem coragem, pastor Jeremias, de ficar contando a experiência. Ele está tipo aquele sobrevivente de avião, que sente culpa. Por que eu sobrevivi e os outros não? Eu falei: cara, eu não sei por que eu voltei. Alguém me disse: você tem propósito. Ele falou: e os outros não tinham. Ele falou: eu não quero ficar explicando. Mas ele falou: eu não posso negar o que eu experimentei.
E diz, eu sabia que eu tinha o direito de entrar. Mas ele disse, era um senso de indignidade tão grande. Ele falou, cara, eu estava vestido, mas é como se eu não tivesse. É como se eu fosse transparente, Deus enxergasse através de mim. E eu me sentia tão indigno. Eu sabia que Deus estava ali, eu não via uma pessoa, eu sabia que Ele estava ali. O ambiente era tomado de tanto amor, que só podia ser a presença dEle. Ele falou, Deus, eu não me sinto digno. Luciano, aquela voz repetiu os fundamentos do Evangelho. Ele diz, ninguém é. E tudo por causa de Jesus e o sacrifício de Jesus. Eu vou até Romanos 3, que é o que a gente usa na hora de evangelizar e ouvir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu falei, cara, a primeira reação minha era bater a mão no bolso. Será que eu tenho algo para dar? Mas é aquela sensação, não existe troca para isso. Ele falou, eu chorei muito. Com um senso de indignidade, o entendimento do amor e da graça, que é um favor que nós não merecemos. Ele falou, mas aí começa uma segunda crise de choro. Porque ele falou, Luciano, a sensação de intimidade com Deus é um negócio tão indescritível. Ele falou, cara, eu sou um empresário bem-sucedido, eu tenho vivido uma vida boa aqui, eu não posso me queixar de nada. Ele diz, mas lá na frente daquele portão, nada faz sentido, nada tem significado, nada é tão importante como Ele. Tudo que eu começava a pensar é porque eu não tive mais intimidade com Ele. Ele diz, aquela voz me cita Apocalipse 2. Lembra de onde caíste, arrepende e volta. E diz, mas a voz não me dizia só volta à prática das minhas obras. Ele diz, volte e tenha intimidade. Eu falei, e aí termina a crise de choro? Ele falou, não, me deu uma terceira. Eu estava pensando, porque eu não fiz mais para Ele? Porque eu não trabalhei mais? Ele falou para mim, você assistiu a lista de Schindler? Eu falei, assisti. Eu lembro da cena final de desespero do cara, eu podia ter vendido alguma coisa a mais. Ele falou, cara, era uma sensação, eu podia ter feito mais. Aquela voz me disse, então volta e faça mais. Ele diz, eu não sei qual é o propósito de Deus nisso tudo. Ele falou, estou com muito medo de contar a experiência e ser mal entendido. Mas ele falou, eu tive uma convicção, num nível que minha cabeça nunca entendeu, de que não existe nada mais importante do que Ele. Eu falei, eu vou te dar um presente hoje à noite. Eu compartilhei com ele o livro do Até Que Nada Mais Importe. Eu falei, Deus não quer que nenhum de nós espere chegar lá para descobrir tarde demais o tempo perdido. Um lugar em Deus que é extraordinário. Nós podemos não ter o anti-evangelho e a perseguição, mas nós estamos lutando com o sub-evangelho. O evangelho que apenas responde problemas circunstanciais, mas não nos preenche mais de uma forma sobrenatural. E Deus está nos chamando a esse lugar. Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós precisamos de líderes que tenham paixão no coração. Gente para quem o Senhor pergunta, você me ama? Amo. Então apacenta. Porque quando eu e você estivermos cheios de amor e paixão por Ele, o ministério não vai mais ser um peso. Não vai ser algo que a gente vai arrastado. Meu filho, quando estava para completar 18 anos de idade, ele terminou o ensino médio aqui em dezembro. Ele tinha uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, mas só poderia entrar depois dos 18 que ele fazia em maio. Então ele só ia matricular em agosto do outro ano. Ele tinha um semestre vago. Falei, você vai viajar comigo, vou te discipular de perto. E dizia, pai, como é que você aguenta esse ritmo insano de viagem? Ele falou, eu tenho 18 anos de idade. Tinha recém-completado quando fez o comentário. Ele falou, eu nem prego, eu não aguento te acompanhar. De onde você tira forças? Dizer, filho, é só lembrar para quem e por que eu estou fazendo. Para quem e por que eu estou fazendo. Meu Deus, eu tentei da melhor forma possível repartir tua correção e instrução na minha vida, na esperança de que a carapuça sirva de alguma forma, ajudando meus irmãos e irmãs.
Mas se o Senhor não abrir os nossos olhos, isso terá sido só um discurso. Precisamos da tua graça que nos leve além da nossa limitação. Precisamos não apenas compreender, mas precisamos de despertamento, e nós oramos por isso. Oramos por uma geração que te ame acima de todas as coisas, que possa, como Paulo dizer, em nada tenho minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira, contanto que eu cumpra o ministério de testemunhar do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor se tornou tão importante, que o resto é resto e perde a importância. Ajuda-nos a entender o teu chamado e a corresponder contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus.